e logo após o pastor também prossegue com o encerramento do culto. Boa noite, amados, paz do Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Nós vamos ler somente o verso de número 11. 1 Samuel, capítulo 15, nós vamos ler o versículo de número 11. Amém? O texto sagrado diz o seguinte: lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Vamos mais uma vez orar, meus amados irmãos. Oremos. Senhor Deus, nós pedimos misericórdia de Ti, pedimos que Tu fales aos nossos corações, que a Tua palavra seja ministrada como ela é, sem mudanças, e que Tu faças aquilo que eu não posso fazer. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Meus amados, nos dias presentes, sobretudo, nós temos ouvido, percebido que as pessoas têm buscado de muitas formas obter sucesso nas suas vidas. E muitas têm fracassado porque esquecem de observar preceitos que estão na palavra de Deus. Antes de começar o culto, eu estava lendo o livro de Provérbios ali no gabinete e estava vendo quantos provérbios tem dizendo como nós devemos proceder se quisermos ser bem-sucedidos, porque obter sucesso não significa simplesmente riquezas, mas uma vida equilibrada em todas as áreas. Mas, ao invés de discorrer sobre os provérbios, eu queria pegar um exemplo, vou pegar um exemplo na palavra de Deus de como nós não devemos proceder diante de empreendimentos. Como é que nós podemos fracassar diante de empreendimentos? O que é que nós não devemos fazer quando desejamos obter sucesso em um objetivo? Nós lemos o texto e o texto diz que o Senhor diz que lamentava haver constituído Saul como rei, porque ele deixou de seguir e não executou as palavras do Senhor. A pergunta inicial que surge da leitura desse texto, embora já a resposta esteja muito clara, mas se nós quisermos discorrer um pouco mais sobre ele, é porque Deus se arrependeu de ter constituído Saul como rei. Na versão que eu li, consta que Deus lamentou. Há outras versões que dizem que Deus se arrependeu. Por exemplo, na NVT diz assim: o Senhor disse a Samuel: arrependo-me de ter colocado Saul como rei. Na ARA, que é a Almeida Revista Atualizada, que é uma versão muito lida, também consta o termo arrependimento. Lamentação ou arrependimento, eu gosto mais da tradução que diz que o Senhor lamentou, mas antes de buscarmos resposta para esta indagação, nós devemos trazer a lume o fato de que o termo arrepender-se, se na sua Bíblia consta que o Senhor se arrependeu, o termo arrepender-se empregado pelo autor é usado por ele como um recurso de linguagem. Na verdade, é um termo técnico que se chama antropopatia, ou seja, é a atribuição de sentimentos humanos a Deus. O escritor
deseja, com o uso deste recurso, propiciar a nós, leitores, uma ideia do que Deus sentiu, porque as limitações humanas não nos permitem que alcancemos o que se passa no coração do Deus eterno. Então, eu já disse isso aqui em outras oportunidades e não vou perder a oportunidade de dizer que o texto não está falando em arrependimento como nós aqui nos arrependemos quando fazemos uma besteira na vida. Não tem a ver com isso. Deus não faz nenhuma besteira. Tá certo? Então, dito isto, nós esmiuçamos o contexto no qual as palavras lidas inicialmente foram escritas. Nós observamos que a resposta à nossa questão está no fato de que o rei Saul não atentou para a voz do Senhor, como nós lemos no princípio, não executou as minhas palavras. Segundo o relato bíblico, meus amados, Samuel levou um recado de Deus para o rei Saul, no qual constava que ele, o rei Saul, deveria guerrear contra os amalequitas e destruí-los totalmente. Não poderia sobrar nada, não poderiam ser poupadas pessoas nem animais. Alguém pode questionar, não é este o objetivo do sermão, mas alguém pode questionar como um Deus de amor determina a destruição de um povo totalmente. Nós precisamos nos lembrar que lá em Deuteronômio consta, no capítulo 9, ou melhor, no capítulo 4, que Deus encontrou aquele povo, encontrou culpa nesse povo que habitava lá na região para onde Israel foi. E aí, o fato deles serem extintos era uma punição, era um julgamento do Senhor. Então, o que eu quero dizer com isto é que não se tratava aqui, porque o autor da vida é Deus. E o fato como ele tira a vida, pouco importa se ele tira a vida mandando o exército destruir ou se ele tira a vida de morte natural. Ele é o autor da vida, ele dá a vida e ele tira na hora que ele quer, como vai tirar a nossa vida um dia. Então, às vezes as pessoas ficam estarrecidas, como um Deus de amor mandou matar. Ele é o dono da vida, e aquele povo havia sido achado culpado, e como resultado da sua culpa, houve a condenação, a extinção do povo. Então, Deus mandou que extinguisse o povo, os animais e tudo mais. O capítulo 15, que nós lemos, e eu peço a você, se puder deixar a Bíblia aberta, dos versos 1 ao 3, diz o seguinte: Samuel disse a Saul: foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Mate homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. E alguém pode dizer assim, bom, aqui Deus está dizendo assim, que iria castigar Amaleque justamente porque eles tinham se oposto a Israel, levado Israel ao pecado. E alguém pode dizer, mas e as crianças, o que tem a ver? Ocorre que muitas vezes, quando nós pecamos, nós levamos pessoas que não têm nada a ver a serem condenadas também. Por isso que devemos fugir do pecado. O pecado é algo terrível. Há muitos filhos, muitos cônjuges sofrendo por causa do pecado do marido, ou muitos filhos sofrendo por causa do pecado da mãe. Há muitas pessoas sofrendo por causa do pecado de outros, porque o pecado sempre atinge outros que muitas vezes não agiram daquela forma, mas por estarem ligados às pessoas, acabam colhendo os frutos negativos. E foi o que aconteceu aqui. O rei Saul, então, cumpriu a ordem do Senhor, só que o fez de forma parcial, porque, segundo o relato incerto no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, verso 15, o povo, e aqui, quando a gente fala em povo, leia-se os homens que foram convocados para a guerra, poupou melhor do que foi encontrado com os inimigos para oferecer ao Senhor. Veja o que consta nos versos
9, 14 e 15. O verso 9 diz: mas Saul e o povo, e aqui o povo tem a ver com todos aqueles que foram para a guerra, pouparam a Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Verso 14. Mas Samuel perguntou: então, que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos e o mugido de bois que estou escutando? Saul respondeu: trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Então, observemos que o rei Saul não se impôs como líder. Ao contrário, ele deu ouvidos ao povo. Quando ele havia recebido uma ordem expressa de Deus para destruir tudo, ele deu ouvidos ao povo e, movido por um sentimento religioso, foi convencido por aquele povo a poupar os animais. Ele queria sacrificar os animais a Deus. A intenção era das melhores. Mas, queridos, nem sempre as boas intenções justificam a desobediência ao Senhor. Quando o Senhor nos manda fazer algo, nós temos que obedecer. Não adianta termos boa intenção se as boas intenções desobedecem à palavra do Senhor. Quando Samuel ouviu esse relato, retrucou com a seguinte palavra no verso 19: por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? E Saul respondeu com toda a sua, demonstrando toda a sua religiosidade. Ele demonstrou religiosidade, desobediência a Deus, fraqueza como líder, porque ele disse o seguinte, isso está no verso 20. Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, deu ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque. Veja, Deus havia mandado destruir, matar Agag, ele poupou Agag, e destruir totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou do despojo ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Então, o que nos impressiona, queridos, nisto, é o fato de os homens não serem capazes, homens aqui que eu falo, seres humanos, não serem capazes de reconhecer os seus erros diante de Deus. Saul poderia, naquele instante, ter reconhecido que realmente foi desobediente ao Senhor, mas ao invés de reconhecer que havia desobedecido ao Senhor, ele tentou justificar o seu erro, dizendo que havia poupado o melhor do que estava destinado à destruição. E isto já revela que ele estava cônscio de que os animais também deveriam ser destruídos, mas ele não havia entendido nada errado. Pelo contrário, ele, movido por um sentimento de religiosidade, resolveu oferecê-los ao Senhor. E a resposta de Samuel foi enfática. No verso 22 ele diz: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Então Deus, meus amados, segundo as palavras de Samuel, está interessado em um coração contrito, um coração que verdadeiramente esteja voltado para Ele, que queira obedecê-lo, que busca obedecê-lo em todos os seus atos, em todos os seus ditames. A prática de tentar convencer ao Senhor com os sacrifícios é antiga. Saul não estava inventando nada, mas também ele estava dando aso a uma prática que tem levado muitos ao fracasso, tem gerado como consequência o pecado na vida das pessoas.
As pessoas vivem a revelia da palavra de Deus e, por esta razão, têm sucumbido nos seus projetos, porque não obedecem. O Senhor manda agir de uma forma e elas resolvem agir de outra. A palavra do Senhor diz uma coisa e as pessoas resolvem fazer de outro jeito, porque querem que prevaleça a vontade delas e não a vontade do Senhor. Então, depois tentam se justificar, como fez Saul, com uma vida de religiosidade que, na verdade, é infrutífera, que, na verdade, não as aproxima de Deus, porque Deus não está querendo simplesmente sacrifícios, atitudes religiosas. Deus quer um coração que, de fato, esteja voltado para Ele e quer obedecê-la. O rei Saul colheu os frutos negativos dessa prática, porque, como consequência de sua desobediência, perdeu o reinado sobre o povo de Deus. Então, vejamos o que diz o verso 23. A rebelião, diz Samuel, a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Vejam que coisa terrível, queridos. Às vezes as pessoas não atentam para isso, mas a desobediência a Deus é comparada na Bíblia à mesma coisa de feitiçaria. É a mesma coisa para Deus, tanto faz uma como a outra. E como tem gente desobedecendo Deus, porque querem que a sua vontade prevaleça. Então ele diz, a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como idolatria, e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Que coisa terrível, queridos. A gente vive criticando aí as pessoas que idolatram imagens, umas coisas, mas a palavra é muito clara. A obstinação é como idolatria. Não tem diferença. Então, muitas pessoas têm fracassado porque elas simplesmente se rebelam contra a vontade do Senhor, contra a palavra do Senhor, seja em que área for, seja no casamento, seja no trabalho, na profissão, seja nos estudos, seja em que área for. Às vezes o Senhor está mandando fazer algo e as pessoas simplesmente dizem não, querem fazer do seu jeito, e isto é o mesmo que está envolvido com feitiçaria, o mesmo que estar envolvido com idolatria. O que chama a atenção é que somente após ouvir essas palavras de Saul, foi que o rei, de Samuel, melhor dizendo, foi que o rei Saul caiu na real, vamos dizer assim. Porque durante todo o tempo de sua conversa com Samuel, ele insistiu em dizer que estava certo, que não havia desobedecido Deus, que havia obedecido tudo que Deus mandou fazer, apenas havia poupado o melhor dos animais, já que os sacrifícios tinham que ser feitos com animais perfeitos. Então, ele havia poupado o melhor e não havia desobedecido a Deus. Mas, após ouvir a sentença de Samuel, essa sentença que diz que Deus o rejeitou como rei, ele disse as seguintes palavras que estão no verso 24. Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvidos à voz deles. O que podemos extrair, queridos, desses relatos? Primeira coisa, antes de qualquer lição que possam tirar, muitas vezes nós estamos mais habituados a ouvir a voz das pessoas do que a voz de Deus. Deus muitas vezes está nos dizendo algo, está nos mostrando na sua palavra algo, mas nós estamos mais propensos a ouvir a voz do povo, a ouvir o que o povo diz, do que ouvir aquilo que o Senhor diz. Então, a primeira coisa que nós temos que nos lembrar, se quisermos obter sucesso nos nossos projetos, é que não podemos deixar de ouvir a voz do Senhor, nem de fazer a sua vontade. Essa é a primeira coisa muito clara. Somos movidos por uma natureza pecaminosa que nos impulsiona a ir em frente, seguindo os nossos instintos, muitas vezes, seguindo os nossos desejos, seguindo os conselhos de pessoas que nem sempre têm temor do Senhor. Às vezes, seguindo exemplos de pessoas, a gente vai, entra lá no YouTube, tem um influencer daquele lá, dizendo como é que ele age, vou agir desse jeito. Porque esse cara se deu bem, eu vou me dar bem também. Às vezes, uma pessoa que não tem temor nenhum a Deus,
que usa o nome de Deus em vão, mas nós achamos que a fórmula dele está correta em detrimento da palavra do Senhor. Então a gente segue dicas de empreendedores, uma série de coisas que em muitos casos são boas, mas quando estão em linha com a palavra de Deus. Quando não, não adianta seguir. Nós não paramos para ouvir o que o Senhor diz. No livro do profeta Jeremias, por exemplo, há o relato no qual o povo estava cativo na Babilônia. Nós conhecemos a história, mas me permitam citá-la para vocês. E aí o povo estava dando ouvidos aos vários profetas que supostamente, em nome do Senhor, estavam profetizando que o cativeiro teria fim em pouco tempo. Daqui 2 anos tudo vai se resolver, vocês estarão de volta à casa de vocês. Então Jeremias, impulsionado pelo Senhor, enviou uma carta aos cativos, na qual constavam as seguintes palavras. Todos nós conhecemos o texto, Jeremias capítulo 29. Se você não lembra onde está, mas certamente vai lembrar das palavras quando eu lê-las, como farei agora. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não dêem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. E no verso 11 diz: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então, este relato nos mostra que vale a pena depender de Deus e ouvir a voz dele, não a voz de profetas. Sabe o que é que acontece, queridos? Nos dias atuais, a Bíblia diz que é melhor que nós profetizemos do que estejamos. O apóstolo Paulo ensina isso na primeira carta aos Coríntios, que é melhor que profetizemos do que estejamos falando em línguas, sem que haja tradução. E quando o apóstolo Paulo fala em profecia, ele está se referindo à palavra de Deus. Profecia aqui não é aquela profecia como a gente estava estudando o livro de Provérbios. É isso que te digo: vou te dar, Diogo, uma esposa brilhante. O cara já é casado, aí o cara faz com uma profecia dessa para ele, né? Às vezes, negócio da carne totalmente. É isso que te digo, meu servo: irei adiante de ti, destruindo os portões de ferro e os olhos de bronze. Isso já está na Bíblia. Para que eu vou dizer isto como se fosse um recado de Deus? Mas tem gente que prefere dar ouvido ao profeta do que dar ouvido a Deus, e quebra a cara por isto. Era o que estava acontecendo. Então, esse relato mostra que vale a pena depender de Deus e ouvir a voz dele, obedecendo a ele em todos os seus termos. Porque, ainda que a realidade se mostre contrária, como era o caso da Babilônia, sabe quando foi que Deus livrou o povo? 70 anos depois. 70 anos depois foi que o cativeiro foi... que o povo saiu do cativeiro e voltou para Jerusalém. A realidade naquele momento era uma realidade de escravidão, mas ainda assim, mesmo a realidade se mostrando contrária aos projetos do povo, como aos nossos projetos, o Senhor continua sabedor dos planos que tem para nós. É Ele quem sabe os planos que tem para nós. Por isso que Ele diz: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. Não são pessoas, não somos nós. É o Senhor quem tem propósitos nas nossas vidas, e no livro de Jó consta que nenhum dos propósitos do Senhor pode ser frustrado. Então, ainda que a realidade seja contrária, mas nós vamos sim, ao término de tudo, ver os propósitos de Deus se cumprindo nas nossas vidas. Não é a nossa vontade, é a vontade do Senhor. Então, primeira coisa, não podemos deixar de ouvir a voz dele. A segunda coisa é que nós não podemos nos deixar convencer pela opinião geral. Como eu falei agora há pouco, muitas vezes nós estamos dando ouvidos às pessoas e não a Deus. Às vezes nós somos levados pela comoção popular. Todos estão fazendo isso, todo mundo faz isso. Acontece que, como diria minha mãe quando eu era criança, que todo mundo vai, mas você não é todo mundo. Pronto. Nós somos filhos do Deus eterno, e é a Ele que devemos obediência.
Não devemos agir pela comoção popular, pela opinião geral. O rei Saul foi mal sucedido no seu reinado, porque além de desobedecer ao Senhor, se deixou levar pela opinião da multidão. O capítulo 15, verso 15 e o verso 21, que nós já lemos, dizem exatamente isso, os versículos. Muitos líderes, seja em ministério na igreja, porque às vezes a igreja é tentar a ir pela onda do que está ocorrendo, está dando certo, então vamos fazer isso, vai pela moda. E a palavra de Deus nunca foi modismo. Nunca se deixou levar pelo modismo. A palavra de Deus é a palavra dele, é a vontade dele. Independe do que está acontecendo nos outros lugares. Então, muitos líderes em igrejas, às vezes em empreendimentos seculares, cristãos, quando eu falo seculares, estou falando em empreendimentos que não têm a ver com a igreja, do trabalho próprio, coisa do tipo. E muitos estão sucumbindo porque, além de não atentarem para a voz de Deus, atentam para o que o povo diz. Então, nós temos que entender o seguinte: quando Deus nos diz algo, meus amados, por mais, como eu disse agora há pouco, por mais que a realidade pareça contrária, é melhor obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar, como diz o texto. Porque o Senhor, muitas vezes, está provando a nossa fé. E a nossa fé é provada exatamente nos momentos mais difíceis que existem, quando tudo parece contrário. Mas se nós agimos de acordo com a vontade de Deus, se esperamos o tempo dele, se nos colocamos sob a vontade dele, certamente, como eu falei também agora há pouco, os propósitos dele se cumprirão e aí nós obteremos sucesso naquilo que nos propomos a fazer. A terceira coisa é que nós não devemos ser religiosos. E quando eu falo em religiosidade, estou me referindo às práticas religiosas por elas mesmas. É a questão de vir ao culto simplesmente por vir ao culto, para cumprir uma obrigação. Ora, simplesmente por obrigação. Está envolvido com a obra de Deus por obrigação, sem prazer em obedecê-lo. Ou seja, quando essas práticas se tornam o primeiro lugar nas nossas vidas, em detrimento do próprio Deus. Então, muitas vezes eu penso que o fato de eu estar envolvido na igreja é mais importante do que eu estar envolvido com Deus. Então, isso é religiosidade. Isso faz com que nós façamos as coisas automaticamente, sem buscar estar fazendo a vontade de Deus. O rei Saul desobedeceu a Deus porque, ao poupar os animais, como nós vimos agora há pouco, animais que Deus havia mandado destruir, o fez com o objetivo de oferecer sacrifícios ao próprio Deus. Não importava naquele momento para o rei Saul a vontade de Deus. Não importava naquele momento o que Deus havia mandado fazer. O que importava era a devoção dele. Era ele oferecer o culto dele, da forma dele. Eu estou dando o meu melhor para Deus. Entretanto, ele estava desobedecendo o Senhor. Ele até poderia estar bem intencionado, como eu falei também agora há pouco. Mas boas intenções não são suficientes para agradar a Deus. Por isso que tem um ditado popular que diz que o inferno está cheio de gente bem intencionada. Porque boas intenções não são suficientes, nem justificam a nossa desobediência ao Senhor. Talvez um dos casos mais emblemáticos que constem na Bíblia de uma ação bem intencionada que levou a uma tragédia foi o momento em que o rei Davi, que sucedeu o rei Saul, resolveu levar a arca de Deus de volta para Jerusalém. E aí o que é que o rei Davi fez? Tinha lá as prescrições como deveriam se carregar a arca. A arca tinha algumas argolas, os levitas deveriam colocar os varões na arca e os levitas deveriam carregá-la sobre os ombros para onde ela fosse levada. O rei Davi não, mandou fazer um carro 0 quilômetro, carro de boi 0 quilômetro, com boi 0 quilômetro, tudo zero, tudo novinho em folha, para levar a arca. Deu o melhor do Senhor. E deu o melhor que ele achava que estava dando para o Senhor. E narra o texto que em determinado momento,
os bois tropeçaram e a arca ia cair. Ao lado da arca ia um jovem chamado Uzá. E qual foi a atitude de Uzá naquele momento? Segurar a arca para evitar que ela caísse. Boas intenções. Entretanto, a lei dizia que só quem podia tocar na arca eram os levitas. Eram eles quem deveriam tocar. Uzá tocou e foi fulminado naquele instante. Aquilo foi uma tragédia para o reinado do rei Davi. Por quê? Porque alguém bem intencionado resolveu desobedecer a palavra de Deus, a ordem de Deus. Então, boas intenções não justificam desobediência ao Senhor. Nós precisamos sempre nos lembrar disso. O que agrada a Deus é a obediência total e incondicional a Ele. Ainda que estejamos bem intencionados, mas não compensa se nós estivermos indo na contramão da vontade do Senhor. Vejamos mais uma vez as palavras de Samuel, após ouvir de Saul que os animais dos amalequitas haviam sido poupados para que fossem oferecidos a Deus. Eu li agora há pouco, mas vou ler mais uma vez o verso 22. Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Eu não li, eu citei agora há pouco. Então, vejam bem, o obedecer é melhor do que estar cultuando a Deus. Não que o culto não seja importante, não é isso que eu estou dizendo, mas o culto pelo culto, simplesmente, como um ato de religiosidade, sem estar querendo agradar a Deus, em desobediência à palavra do Senhor, porque se eu faço algo em desobediência ao que o Senhor mandou fazer, eu não estou querendo agradá-lo. Às vezes estou querendo agradar as pessoas que querem daquele jeito ou de outro jeito, mas não agradar a Deus. Então, isso acaba sendo algo inútil diante do Senhor e reprovável por ele, reprovado por ele. Então, essa atitude de Saul custou-lhe o trono, como nós lemos agora há pouco. Razão pela qual nós podemos concluir que a religiosidade nos afasta de Deus e serve de entrave para o sucesso das nossas empreitadas. Amados, quero deixar bem claro aqui, eu não estou sendo contra a religião, contra a atitude religiosa, aquela que nós fazemos apenas por desencargo de consciência, apenas para nos deixar em paz com a nossa mente, mas nós não estamos buscando agradar a Deus. Isto é perigoso e nós precisamos parar muitas vezes e pensar, o que é que está me levando ao serviço ao Senhor? É a obediência a Ele ou é simplesmente vou fazer por fazer para que eu esteja envolvido com a obra, andando de acordo com aquilo que as pessoas acham que é correto. Não é segundo o que as pessoas acham, mas segundo o que Deus determina. Por fim, mas não menos importante, nós não podemos deixar de reconhecer os nossos pecados. O rei Saul foi relutante em reconhecer seu pecado. Só o fez quando soube que Deus o havia rejeitado como rei. Muitas vezes nós precisamos ser constrangidos por Deus para que reconheçamos que somos pecadores. Esta é outra diferença entre o rei Saul e o rei Davi. Porque quando o rei Davi pecou, e pecou de forma terrível, não sei se existem pecados terríveis diante de Deus, mas diante de nós existem uns que são menos aceitos do que outros. E aí o rei Davi pecou adulterando com Batseba, depois mandando matar o marido dela e outros soldados que lá estavam, tudo aquilo. E aí o que foi que ocorreu? Ele foi confrontado pelo profeta Natan, que chegou para ele e disse assim, contou uma historinha lá, olha, tinha um cara que tinha uma única ovelha, tinha outro que tinha várias ovelhas, e um dia chegou lá um visitante na casa daquele rico, que tinha muitas ovelhas, e ao invés dele matar uma ovelha das dele, ele foi matar a única que o vizinho dele tinha. E Davi ficou indignado com aquilo, e disse, esse homem é digno de morte, coisa e tal. E aí o
profeta Natan disse, você é esse homem. Qual seria a de Davi naquele momento? Ele poderia ter, se ele tivesse agido como o rei Saul, ele poderia ter inventado uma série de desculpas. Foi ela que deu em cima de mim, foi isso, foi aquilo outro. Mas não. Ele simplesmente disse assim, pequei. Reconheceu o erro naquele momento. Esta é uma das razões pelas quais ele era considerado um homem segundo o coração de Deus. Porque quem não é pecador? Quem não peca? Todos nós somos pecadores, mas muitas vezes nós agimos como se não fôssemos. Agimos como se fôssemos os mais corretos, agimos em detrimento da vontade de Deus e não reconhecemos que somos pecadores. O mais grave, no caso do rei Saul, foi que ao não reconhecer sua desobediência a Deus, ele revelou o quão distante estava do eterno. E este é o problema, queridos. Quando a gente vê pessoas relutando para aceitarem seus erros, isso só revela uma coisa, que elas estão distantes de Deus, porque é impossível estar próximo de Deus, é impossível buscar um relacionamento com Deus e ainda assim ficar relutante em reconhecer a sua pecaminosidade, a sua pequenez. É impossível, porque nós percebemos cada vez mais que Deus é muito santo e Ele não quer que nós tenhamos relacionamento com Ele pela metade. Ele nos quer por completo, com a vida de santificação. Apesar de sermos pecadores, mas precisamos buscar cada vez mais a santificação. Então, quando as pessoas relutam nisso, só mostram que estão distantes do Senhor. A perda do reino foi uma consequência terrível que impediu o rei Saul de alcançar sucesso naquele empreendimento, no seu reinado, à frente do trono de Israel. Porém, muito pior foi ouvir que tinha sido rejeitado por Deus. Que coisa terrível! Já pensou que a pessoa ouvir diretamente do Senhor por meio de um profeta que foi rejeitado, que Deus não nos quer mais naquele empreendimento, por culpa nossa, e porque nós não reconhecemos os nossos erros? Qualquer pessoa, meus amados, que queira ser bem-sucedida em seus empreendimentos, precisa primeiro estar em comunhão com Deus. Primeira coisa, precisa estar em comunhão com Deus. Isso significa que nós não vamos errar? Não, nós erramos. Infelizmente, temos uma natureza que nos leva a errar constantemente, mas a comunhão com Deus nos leva a reconhecer que erramos, pedir perdão e lutar para que não cometamos outros erros. A comunhão com Deus nos leva a entender que nós só estamos na presença dEle porque Ele é gracioso, porque Ele é misericordioso, porque Ele é um Deus de amor, mas nós somos sim falhos, erramos muito e precisamos entender isto. Então, isso só é possível quando nós reconhecemos que somos pecadores e que, reconhecendo essa condição de pecadores, rendemos-nos ao Senhor. Então, nós conseguimos compreender que isso é alcançado somente pela graça, não é por mérito nosso. Quem aqui tem mérito para alguma coisa diante de Deus? Ninguém, nenhum de nós. Nós somos muito falhos. Quando eu fico lendo a Bíblia e vou folheando e lendo, eu vejo tantas coisas que eu digo, meu Deus, como às vezes eu estou conversando com crentes, com pessoas que são candidatas ao ministério, e eles contam das dificuldades deles, eu fico pensando, como eu estou distante, será que eu sou crente mesmo? Às vezes eu fico pensando isso, porque quando você olha para a Bíblia, para a vida de homens e mulheres de Deus aqui, nossa, como nós erramos, como nós estamos distantes, mas o fato de reconhecermos isto nos leva a querer melhorar, a querer fazer a vontade do Senhor e rendermos-nos a Ele. Então, o sucesso na caminhada, meus amados, é apenas uma consequência de uma vida que procura agradar ao Senhor, de uma vida que busca viver na dependência do Senhor, de uma vida que busca viver pela graça do Senhor, que entende que é somente pela graça, não é por mérito nosso.
Ele nos dá habilidades, Ele nos dá capacitações, ou melhor, Ele nos capacita a fazer uma série de coisas. E no dia que nós deixarmos de entender isto, nós estamos perdidos. Nós precisamos nos lembrar de que o maior sucesso que alguém pode obter na vida é a salvação em Cristo Jesus. A partir disso aí, tudo o que vier será um sucesso, mas é sucesso passageiro. O maior sucesso é ser agraciado com a salvação. E aí, a partir disso aí, quando nós reconhecemos isto, nós abrimos a porta para que Deus supra as nossas necessidades. A palavra do Senhor nos ensina, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, verso 19, o seguinte: o apóstolo Paulo estava agradecendo aos macedônios pelo fato de eles terem enviado uma oferta para ele. Esse é o contexto das palavras que eu vou dizer. Eles enviaram uma oferta para ele, e ele estava grato, e aí ele disse o seguinte: e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glórias, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Agora, havia de suprir somente por eles terem mandado as ofertas? Não, é porque eles estavam com o coração a serviço do Senhor, por isso que eles tinham mandado as ofertas, poderiam ter feito outra coisa. Então, o sucesso está no suprimento das necessidades de cada um. O Senhor supre as nossas necessidades, sejam elas quais forem. Então, o sucesso é uma vida de equilíbrio em todas as áreas. Alguns vão obter mais, outros menos, mas todos vão obter o sucesso. O salmista, no Salmo 37, diz o seguinte: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, o Senhor não desampara os seus. Isto é ser bem-sucedido. Se nós quisermos obter sucesso, nós precisamos buscar ser justos. E ser justo não significa não ter dois pesos e duas medidas. Ser justo significa ser justificado pelo Senhor. Ou seja, ser reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo. Concluindo, talvez nós tenhamos chegado aqui pensando que o fato de estarmos na igreja é suficiente. Não é. A igreja nos ajuda, mas o que é suficiente para nós é o relacionamento de obediência ao Senhor. Talvez muitos de nós pensemos que o fato de termos nascido no lar evangélico nos faz evangélicos. Não faz. O pastor Gerson Barbosa de Menezes, de saudosa memória, costumava dizer que filho de gato é gatinho, mas filho de crente não é crentinho. É preciso que nasça de novo. Então, muitas vezes nós observamos muitos jovens que estão envolvidos com a causa de Deus, mas porque se acostumaram com isso. Nós precisamos, e aí quando eu digo jovens, não estou falando somente daqueles que são adolescentes, solteiros, jovens que já estão casados muitas vezes, que já chegaram nos 60, são jovens, ou não? São. Sobrar aqui diz, quando eu estiver tomando uma água, assim, dê um amém, que é para poder não ficar um buraco aí, né? Assim. Então, o que é que acontece? Quando eu estou falando isso, eu estou falando de muitas vezes pessoas que nasceram no Evangelho, já casaram, já têm filhos adultos, mas ainda continuam com aquela sensação de que a salvação vem por estar fazendo algo para Deus como se fosse pelos méritos, e não é pelos méritos. E acham que o fato de estarem servindo a Deus vai lhes fazer bem-sucedidos, quando na realidade sequer entenderam que precisam nascer de novo. Então, a exemplo de Saul, eu digo, o que é que nós não devemos fazer para obter o sucesso? Então, nós não podemos deixar de ouvir a palavra de Deus, nós não podemos deixar de obedecer ao Senhor, não podemos dar ouvidos à multidão em detrimento da palavra de Deus, e precisamos reconhecer que somos pecadores. Se nós não fizermos isso, nós estamos fazendo tudo errado e estaremos sucumbindo diante de muitos projetos
Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a ser bem-sucedidos naquilo que fizermos, e para que haja esse sucesso, necessário é que haja sucesso no nosso relacionamento com Ele. Tudo passa pelo nosso relacionamento com Ele. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a viver uma vida de obediência à Tua palavra. Nos ajude a viver de acordo com a Tua vontade, Senhor. Nos ajude a compreender que sem Ti nós nada somos. Que por mais que tenhamos recursos, inteligências, habilidades, se tudo isso não for direcionado para o Senhor e não for fruto da obediência ao Senhor, estaremos sendo iguais aos demais e estaremos pecando da mesma forma que se estivéssemos envolvidos com feitiçaria, com idolatria ou coisa do gênero. Então não nos deixe cometer esses erros, tenha misericórdia de nós, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor agora, meus amados.